dá muita coisa, mas o conteúdo da prova de filosofia, vocês se lembram, teoria crítica, né, que é aquela teoria levantada pelos filósofos da escola de Frankfurt, filósofos judeus alemães que lá para a década de 40, 50, começaram, dali para frente, começaram a questionar o modelo capitalista e os impactos que esse modelo traria para a sociedade, intelectualmente, economicamente, e por ter uma mesma orientação marxista e por desenvolver seus estudos todos com ênfase nessa questão do capitalismo, essa galera ficou sendo chamada de escola de Frankfurt. E eles desenvolveram essa ideia de teoria crítica, de dialética de razão instrumental, que, em síntese, é a ideia de que o homem tem usado a sua razão de uma forma instrumental, simplesmente para ganhar dinheiro e para se desenvolver tecnologicamente. Aí eles vão propor que o homem use essa racionalidade para desenvolver um modelo de vida em que a razão não seja só para ganhar dinheiro, mas também usar toda a tecnologia, toda a racionalidade, todo o conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Porque o capitalismo valoriza mais as coisas que as pessoas, né? E a ideia é que todo esse desenvolvimento tecnológico e racional seja usada também para melhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, é uma teoria crítica, né? Uma dialética negativa. A razão contra a própria razão. Tá? Aí a gente vai falar da razão instrumental, uma série de coisas que vocês devem ter estudado. Aí a gente também vai falar do existencialismo em síntese. É a ideia da liberdade das escolhas, o homem é o único ser que se autodetermina, que tem esse poder, portanto tem que se valer dessa possibilidade, dessa prerrogativa, mas quando ele faz isso, ele vai ter consequências que são as consequências das próprias escolhas, e aí esse existencialismo vai ser abordado de maneiras diferentes por Kierkegaard, por Sartre, por Simone de Beauvoir, né? E aí na apostila tem todos eles lá, Simone de Beauvoir direcionando o existencialismo para a questão da mulher, da construção de gênero, Sartre desenvolvendo um existencialismo muito mais ateísta, humanista, o homem é responsável pelas suas escolhas, Kierkegaard antes trazendo um existencialismo mais religioso, a ideia de que eu tenho que fazer opção por Jesus, por Deus, e isso só é possível por Jesus, porque o homem sai de Deus e depois ele só pode voltar para Deus a partir de Jesus. Parece uma teologia, mas é o existencialismo cristão de Kierkegaard. O que mais? Foucault, da minha oposição às instituições que têm por característica querer moldar a minha existência, o meu corpo, que é impossível eu conseguir me livrar de todas elas, mas que eu devo ter uma certa autonomia diante dessas instituições de poder, que para ele é a própria escola, é o conhecimento, é a ciência, é a religião, é o Estado, né? Então, Foucault vai identificar essas instituições e vai dizer que eu preciso ter uma atitude de um cuidado de mim, um cuidado de si, que é não me deixar envolver e subjugar por todas essas instituições, embora eu não consiga me livrar delas totalmente. Filosofia analítica, que é a filosofia da linguagem, essa virada linguística que ocorre no século XX, de buscar entender a linguagem para desenvolver e aplicar essa linguagem de uma maneira mais clara e eficiente para a melhora da sociedade. Então, vai voltar lá na escola de Frankfurt, também porque a ideia de que a linguagem pode melhorar, sim, a humanidade. Aí falamos dos vários movimentos da virada da linguagem, o atomismo lógico, os jogos de linguagem, né, que Wittgenstein, Russell, a linguagem como signo, né, que cada pessoa vai criar a sua interpretação dos signos, a semântica, a sintaxe, né, todos esses elementos que a gente falou, que são elementos fazem parte desse ambiente aí,
como é a palavra, do expediente da filosofia da linguagem, né? E aí falamos de estética, um termo que começa a ser usado em 1750 por Baumgarten e que se refere à ideia de como a arte e a beleza modificam e sensibilizam o homem a partir dos sentimentos, da sensibilidade, e a gente falou de como o grego via a arte, o conceito de poiesis, de mímese. Falamos de Platão e Aristóteles, de como eles tinham visões diferentes a respeito da arte e do belo, que são os dois elementos centrais dessa área de pesquisa filosófica chamada estética. Falamos que Platão entende a arte como mímese, como imitação, e como a imitação da imitação, que é o mundo sensível, e, portanto, para Platão, a arte ela tem um papel negativo. E falamos de como, para Aristóteles, a arte tem o poder de trazer uma catarse, uma emoção, que modifica a maneira que pode modificar eticamente o homem. No que diz respeito à beleza, Platão e Aristóteles também vão ter visões diferentes. Para Platão, o belo é o ideal, e para Platão, o belo para Aristóteles, o belo é o simétrico, é o proporcional, é o claro, é o completo. Então, um tem uma beleza ideal, outra tem uma beleza material, né? Como tudo acontece quando a gente está falando de Platão e Aristóteles. E é isso. E aí, hoje, eu quero acabar, né, a apostila, porque, assim, basicamente, a apostila não vai trazer a história da estética na filosofia, que eu até acharia mais interessante. Ela resolveu ir para o lado das reflexões sobre a estética. Então, a gente parou em Kant. Então, eu vou falar rapidamente aqui, tá, para ver se a gente consegue acabar, embora isso não vai cair. Tá, já falei do conteúdo da prova, agora eu estou falando do conteúdo da apostila. Vocês se lembram que Kant tinha aquela crítica da razão, onde ele vai dizer que existe conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. O a priori é que nasce com a gente, são as formas puras do entendimento e da sensibilidade. Então, para Kant, o belo, ele está naquela parte do cérebro que é a priori, dos conhecimentos que já nascem para a gente. Então, a beleza é objetiva, porque ela vai estar, ela tem que ser a mesma para todo mundo. Da mesma maneira que Kant entende que quantidade, qualidade, espaço e tempo não variam, ele vai entender que a beleza também. Então, o que é belo para todo mundo. Se não é belo para todo mundo, não é belo. Então, o belo, ele é objetivo porque tem que estar lá, para eu poder reconhecer a partir do conhecimento a priori. Então, a beleza é beleza. Não tem uma beleza subjetiva, porque a beleza está no lugar da razão, que é a priori. Certo? E para Kant existe uma diferença entre o belo e o sublime. O sublime é aquilo que gera em mim uma grandeza. Sabe quando você chega diante de uma natureza muito linda, que você fica e você fala, nossa, como que isso foi criado? Como isso é incrível! Isso para Kant não é o belo, é o sublime. Para ele existe uma diferença do belo e do sublime. Para ele, o belo é desinteressado. O belo é belo e acabou. É bonito, acabou, não tem... por exemplo, a Isabela é bonita porque eu gosto dela. Não, ou ela é bonita ou ela não é. O Mateus é ou não é. A beleza é desinteressada. O sublime é aquilo que gera uma grandeza moral, que vai trazer a mente vai ficar inebriada, né? Algo que é, nossa, isso é o sublime. Kant risca, acabamos. Aí, vai falar de Hegel. Hegel é um filósofo também bem importante no que diz respeito à estética, que ele vai dizer o seguinte: o belo, ele é uma representação do espírito de uma época. Vocês se lembram que o conceito de espírito, de época, para Hegel, é a ideia de que cada época tem um espírito. O espírito é a moral, as leis, a religião, o jeito, né, das pessoas naquela época. E ele vai dizer que a beleza, ela representa
o espírito de cada época. Cada época tem uma beleza. Cada época algo é importante. Se numa época, por exemplo, o negro não é bonito e outra vai ser. Depende muito da maneira como se construiu moralmente, as leis, o jeito que as pessoas estão naquela época. Então, cada época tem a arte e a beleza são a representação da época, tá? E aí, como isso acontece, a beleza é subjetiva e a arte também, né? Ela não é sempre igual. Aí que a gente aí depois vai vir na apostila o conceito de imitação ou de se a arte deve imitar ou se a arte deve ser uma manifestação dos sentimentos. Então essa discussão é importante na estética. O papel da arte é imitar a vida, né? Ou seja, ela deve ser uma imagem de algo que já existe, ou o papel da arte é inovar. O papel da arte é criar novos signos, é criar novos conceitos. Quando a gente vai falar sobre isso, a discussão primeira é o que é arte? Quem determina o que é arte? Então é o título que está aqui na página 99. Arte institucional. Quem deve dizer o que é arte ou não? Então, se entende que revistas de arte, críticos de arte, instituições que cuidam de arte é que vão dar essa noção do que é arte ou não. Mas qualquer coisa pode vir a ser arte, porque se ela manifesta o sentimento, a sensibilidade, logo é arte. Mas são todas discussões, a apostila não vai trazer mais nenhum conceito de o que é arte para Nietzsche, o que é arte para Schopenhauer, não, ela vai parar em Hegel e depois ela só vai trazer os debates contemporâneos sobre arte. Aí eu só oriento vocês a fazerem essa leitura aí, tá? Da página 90, 91, 92 e 93. Mas para a apostila, para a prova, só vai até, eu falei, Platão e Aristóteles, tá bom? Vou aproveitar aqui e falar um pouquinho de sociologia, né? Porque a gente não vai ter aula de sociologia. De sociologia tá fácil, hein? Só vai cair tribos urbanas, então só questões de movimentos urbanos. Então vai ter uma prova bem assim de interpretação de texto. Desigualdade social, como existe uma diferença entre quando a gente fala de juventude, quando a gente fala de juventude com menos condições de poder aquisitivo e os que têm mais poder aquisitivo, as características geracionais, né, de tipos de geração que determina a geração, os movimentos juvenis contemporâneos, inclusive alguns que vocês apresentaram no trabalho. Então, sociologia tá de boa, assim, tá bem fácil. A gente também acabou a apostila, né? Deixa eu ver. Acabou. E eu não sei se a gente vai ter mais aulas ainda. Se tiver, a gente só vai fazer os exercícios da apostila, são atividades. Mas esse é o conteúdo da prova, tá? De filosofia, de sociologia também tá bem fácil. E eu queria saber, Isabela, você é do grupo da Alice, né? Sim. Vocês já apresentaram o trabalho de vocês? Lembra que não deu tempo semana passada? Eu postei o vídeo no YouTube? Aí eu te mandei o link? Não mandou o link, então eu vou anotar isso porque eu não tinha anotado. E aí eu fiquei na dúvida. Dá pra gente ver? Não. Quantos minutos? Se você quiser compartilhar a tela, eu mandei o link no seu WhatsApp. Coloquei no Classroom, na verdade, no Classroom. Ah, tá no Classroom? Tá no Classroom, tem certeza? Professor. Não, eu olhei ontem no Classroom. Você que mandou ou foi outro aluno? Eu. Isabela. Será que eu estou louco? Eu coloquei naquela aba onde todo mundo colocou o vídeo. Vamos ver agora, né? Aproveitar, já que tá aqui. Eu queria passar, né, pra sala.
É sociologia, eu em filosofia. Só falta de vocês, né? Era só o que faltava. Eu tô viajando, acho que eu não nem A gente postou até no mesmo dia. tá aqui, vixe. Só não liga pro primeiro minuto, que aí deu um pequeno delay, mas tá tudo certo. Tá. Quantos minutos vocês têm de aula ainda? Peraí. Você compartilhou o som, Pro? Sim. Bom dia, hoje a gente vai falar um pouco sobre a desigualdade juvenil. Assim. Em termos formais, a desigualdade significa caráter, estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si, de semelhança ou diferença. Em termos de sociedade, é referente a determinados indivíduos, grupos ou classe social que ocupa a posição mais vantajosa sobre outros. As principais desigualdades que muito se discute é a racial, que é favorável aos brancos em detrimento de pretos e indígenas, e etc. Gênero, que é favorável aos homens em detrimento das mulheres, que também envolve sexualidade e identidade de gênero, e também é favorável à heterossexualidade. Sobre classe, que é relacionado ao capital, estratificação, ricos e pobres, relacionado ao marxismo, burguesia versus o proletariado. Desigualdade etária, que é referente à idade. Desigualdade de capacitação, não favorável a pessoas portadoras de deficiência. Desigualdade de saúde, referente à distribuição de saúde, comum principalmente nos Estados Unidos, em que sistemas de saúde é privatizado e a saúde ocupa a posição de produto, correlacionado ao fator monetário. Bom, agora eu vou falar sobre uma questão que a resposta é meio óbvia, né? Que é porque a desigualdade mata. Eu acho que isso fica muito claro, porque no Brasil isso é visto de uma forma muito escancarada, porque a diferença entre a vida e a morte para os moradores de dois bairros de uma mesma cidade pode ser gritante. Já foi confirmado que quem vive em bairros ricos vive mais e quem vive em zonas mais pobres vive bem menos, pode chegar a 23 anos de vida a menos do que alguém que mora em um bairro com melhores condições. Então, é lógico que isso se deve à falta de políticas públicas para a população mais pobre, a facilidade que tem a ocorrência de doenças, e não só esses fatores, mas eles também são afetados na renda e a sua distribuição, na educação, na habitação, na segurança alimentar e inclusão e exclusão social. O Brasil pode ser comparado, a expectativa, a qualidade de vida pode ser comparada a países da África, que uma grande porcentagem da população tem HIV, por exemplo. Então, isso só mostra que
nossa desigualdade é realmente gritante e afeta muito a qualidade de vida, as condições nesse país, o que impede que o país avance, que a economia avance, né? A desigualdade social, ela afeta diretamente na formação dos indivíduos, porque ela afeta principalmente na educação de péssima qualidade, ela faz ter maior acesso ao crime, à violência, dificuldade de emprego de qualidade e condições básicas de vida. A desigualdade social, ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento social, como educação e saúde. A desigualdade social, ela está entre as maiores causas de violência entre os jovens no Brasil. Ela é o grande contexto, o plano de fundo onde vive a população mais atingida por esse problema, que no caso são as pessoas entre 15 e 24 anos. Um dos fatores que evidenciam a desigualdade social e expõe a população jovem à violência é a condição de extrema pobreza, que atinge 12% dos 34 milhões de jovens brasileiros, membros de famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. No total, são 4,2 milhões de jovens extremamente pobres. Destes, 67% não concluíram o ensino fundamental e 30% não trabalham e nem estudam. O estudo também revela que os jovens afrodescendentes são os mais excluídos, já que 73% dos jovens analfabetos são negros e 71% dos extremamente pobres que não trabalham e não estudam são afrodescendentes. Mas, enfim, apesar de ser um agravante da situação de violência, os números divulgados pela pesquisa mostram que a pobreza não é preponderante para o comportamento violento, mas sim de uma desigualdade social. Então, aí vem mais uma das faces da desigualdade, porque muita gente fala que pela pessoa ser pobre, ela vai ser associada à violência, e nem sempre é assim. Eu vou falar um pouco sobre os movimentos que a juventude liderou, né, conforme nas últimas décadas, principalmente. O principal ponto a ser falado é que o jovem é inferiorizado pela sua opinião, né? Muitas vezes a cultura jovem, como outros grupos falaram, a cultura jovem ela sofre desrespeito e também não é levada como cultura. E isso, em todas as gerações, os jovens foram tratados como inferior. E o que as pessoas têm que entender é que o jovem não é inferior, ele é diferente. Cada geração tem a sua individualidade e não dá para você comparar a geração do vinil, a geração do CD e a geração do Spotify. São individuais e não tem como ser comparado. Eu vou falar um pouco de alguns movimentos jovens que aconteceram. Vou falar dos Caras Pintadas, né, que foi o movimento Fora Collor, que após 3 décadas sem eleição direta, o Collor foi eleito. O Collor foi eleito com o mesmo discurso que todos os políticos do Brasil, que era contra a corrupção, e ele foi impeachmentado por corrupção. Um pouco também sobre a Primavera Árabe, que foi um movimento muito importante em dezembro de 2012, que foi feito principalmente por jovens, que foi um movimento que se originou nas redes sociais e na internet, né, que questionava a autoridade dos governos do Oriente Médio. E esse movimento sofreu grande repressão e censura também na internet. E o movimento de passe livre em 2013 também sofreu grande influência da juventude, porque queriam aumentar 0,20 centavos na taxa, né, do ônibus, em todas as capitais praticamente, e os jovens saíram à rua pedindo, né, que não aumentasse esses 20 centavos. E é uma forma de
de listar a história do Brasil nos últimos tempos é a forma de tentativa e erro, né? Que a gente tentou que não aumentasse 0,20 centavos e aumentou. A gente tentou que não tivesse Copa e teve Copa. A gente tentou que não tivesse golpe e teve o golpe. A gente gritou fora Temer e o Temer ficou. A gente gritou ele não e ele tá aí. Então, isso demonstra muito da sociedade brasileira, que depois de um tempo todo mundo esquece do que tá lutando. E aí na tela tem um pouco do movimento que foi em 2019 contra o corte do teto de gastos da educação, que a educação é muito importante para o nosso país, a educação não é mercadoria. E o presidente, o atual presidente, né, na época, falou que ele pegou um país totalmente quebrado e ele tinha que fazer cortes para solucionar esse problema. Porém, um presidente que já falou que não sabia de economia, então, se ele soubesse o mínimo, ele ia saber que quando você tem um país quebrado, você não tem que tirar dinheiro da educação. Você tem que colocar dinheiro na educação. Isso é muito importante a ser falado, que a educação, ela é muito importante e os jovens vêm lutando por muitos anos para terem educação, para terem faculdade pública para todos, e isso é muito importante. Muito obrigada a todos pela atenção, espero que tenham gostado. Gostei. Espero que eu tenha gostado, eu gostei. Muito bom, viu, Isabela? Quem mais da sala tá aí? Só você? Só eu. Tá. A Duda também fez, só que ela não pôde participar do vídeo. Tá. É Isabela, Duda, Alice e Giovana. e Giovana. Tá. Vou fazer a chamada e vou liberar vocês, tá bom? Alice não. Vou ver quem tá aqui que é mais fácil. Isadora tá aí. Isadora, 12. Isabelle, tá aí. 11. Laurien. 14. Lucas. Joia. Cruciane tava aí, né? Não tá mais? Não. Então tá bom. Gente, é isso. Boa prova para vocês daqui a pouco, tá? Tudo de bom e até semana que vem. Tá bom? Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.